A Bíblia diz que eles voltariam. A história diz que elas foram aniquiladas. Mas a arqueologia moderna acaba de encontrar evidências de que as 10 tribos perdidas de Israel nunca deixaram de existir. Elas apenas mudaram de nome. Você pode ser descendente de uma delas e nem sabe disso. No vídeo de hoje vamos desvendar esse mistério. Se as estimativas de alguns historiadores estiverem corretas, existem descendentes dessas tribos em quase todos os continentes de vilarejos na Índia. Há montanhas na Etiópia. A busca por essas linhagens não é apenas uma curiosidade bíblica, mas um movimento genealógico que envolve testes de DNA e expedições antropológicas que custam milhões de dólares todos os anos. O problema é que a história tem um buraco negro. No ano 722 a.C., quando o Império Assírio conquistou o Reino do Norte de Israel, eles deportaram a população. A partir daí, o rastro esfria. Não estamos falando de um pequeno grupo, mas de 10 das 12 tribos originais. Imagine uma nação inteira sendo deletada dos mapas, deixando para trás apenas os mitos e perguntas sem respostas. Isso foi causado por uma estratégia de guerra síria, chamada de deportação em massa. O objetivo era quebrar o espírito nacionalista dos povos conquistados, misturando-os com outras culturas até que esquecessem quem eram. A política de apagamento cultural foi tão eficaz que o mundo passou milênios tentando montar esse quebra-cabeça. É bizarro pensar que apenas 6.000 anos de história da humanidade está sob o nosso conhecimento. Imagine tudo que a gente nunca teve e provavelmente nunca teremos acesso, cara. Isso gera um sentimento de desconexão. Vivemos em uma era onde todos buscam suas raízes. Saber o que aconteceu com essas tribos é entender a formação da civilização ocidental, e para muitos é descobrir uma parte perdida da própria identidade espiritual ou ancestral, que foi suprimida pela história. Um povo sem identidade é um povo esquecido. E isso é muito ruim, cara. A maioria das pessoas simplesmente aceita a teoria de que elas foram totalmente assimiladas e deixaram de existir. Outros criam teorias mirabolantes sem base histórica, tentando forçar conexões que a arqueologia não sustenta, apenas para preencher esse vazio informativo. Mas será que o esquecimento é a resposta? Será que é justo ignorar as evidências de grupos que mantêm tradições hebraicas em isolamento total? Aceitar o sumiço sem questionar pode significar ignorar uma das maiores sobrevivências culturais da história. Pense no caso dos judeus da Etiópia, os Beta de Israel. Por séculos eles viveram isolados, acreditando que eram os últimos judeus da terra. Eles guardavam as tradições que batiam exatamente com o período do primeiro templo. Quando foram redescobertos pelo mundo moderno, o choque foi brutal. Eles provaram que era possível permanecer perdido e ainda assim manter a essência. Agora imagine esse sentimento de isolamento profundo, mas imagine guardar um segredo por 2.700 anos e ninguém acreditar em você. Isso mostra como a história é frágil.
Identidades inteiras podem ser soterradas pelo tempo. Se aconteceu com nações inteiras, o que garante que a nossa própria história será lembrada daqui a 1000 anos? Cara, sinceramente, antes de eu pesquisar esse conteúdo para fazer esse vídeo aqui, eu não fazia ideia dessa história. Agora imagine quantas outras mais existem e que talvez nós nunca saberemos. Doideira demais, hein? Ao estudar as rotas de seda e as migrações para o Oriente, começamos a ver padrões. O benefício de entender isso é a reconstrução da verdade. Grupos como os Bnei Menashe na Índia ou os Lemba na África do Sul estão finalmente sendo reconhecidos. A verdade traz dignidade e reconecta os fios partidos da história humana. O mistério das tribos perdidas é um convite para sermos detetives do nosso passado coletivo. A história das tribos perdidas nos ensina que o tempo pode apagar fronteiras, pode derrubar muros e até mudar o nome de uma nação, mas ele nunca consegue apagar a verdade de quem somos. Se um povo pode manter a sua essência viva por quase 3 milênios, em meio ao silêncio e ao esquecimento, imagine o que você é capaz de preservar na sua própria vida. Não importa o quão perdido você se sinta hoje, suas raízes são profundas e a sua história ainda não terminou de ser escrita. Se essa busca pela verdade ressoa com você, se inscreva no canal e ative o sino, cara, pois continuaremos escavando os mistérios mais profundos da história. E se você quer se aprofundar ainda mais em temas misteriosos como esse, assista esse vídeo aqui, cara. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.